Bora lá então, pessoal, o Big Data Bet está na área de novo, agora para a segunda parte do vídeo de dashboard de cantos. Se você não viu o primeiro vídeo, então vou deixar aí no cardzinho para você dar uma olhada. Não faz sentido você olhar esse aqui antes, porque tem uma sequência lógica aí para nós seguirmos. No primeiro vídeo, então, o que, que nós vimos? Separamos aqui a nossa planilha e já limpamos os dados, retiramos aqui algum excesso que nós não vamos usar. E criamos aqui também dados secundários já, né? O win rate, o lucro e a range de odds de cantos do casa e do away. Beleza? Poderia criar a range de odds também do over, mas como eu mostrei a lógica aqui de uma forma simplificada, você consegue replicar isso aqui também para o over. Eu acho que creio que seja o suficiente. O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar então todos esses dados aqui. Até o início, o ID do jogo que eu não vou precisar. É isso. Até aqui e vou vir aqui ó, em inserir uma tabela dinâmica. Vou pedir para abrir numa nova planilha essa tabela. E vou colocar agora todos os dados que nós vamos precisar, beleza? Primeira coisa que eu vou querer, fazer uma tabela dinâmica do home. Que está aqui, ó. Eu preciso do time home em linhas. Veja que ele já vai selecionar todos os times da liga aqui, ó, em linhas. E agora eu vou começar a colocar aqui as métricas que nós queremos estudar desse time e que nós vamos criar as segmentações para criar o nosso dashboard. Vamos lá. Eu posso botar aqui bastante coisa. Posso botar o número de cantos que o home fez. Posso botar o número de cantos que o away fez. Posso botar o total. Vou botar também as odds. Pode ser que eu bote alguma coisa a mais aqui, que nós nem vamos precisar aqui no estudo, mas não tem problema. O problema é se eu botar a menos. Então vou botando aqui, ó. Vou botar odds do draw, odds do away. Eu botaria todas as odds dos overs também. Por momento eu vou botar só a que nós criamos lá, o PL, né? E o win rate, que é do 8,5. Depois você coloque todas que você quiser. Posso botar o win rate do over, o lucro, todos os lucros, né? Posso botar a range também. Então, ficou bastante coisa. Aqui a range do home acabou ficando aqui no linhas. Eu vou passar então aqui para o valores. E é isso. Olha só como eu tenho bastante dados aqui, ó. Eu vou fazer inclusive o seguinte, ó, só vou botar a range do away também. E você vai conferindo agora aqui, ó, porque o Excel formata aqui por padrão como soma. Não queremos que seja tudo soma aqui. Eu vou fazer mais uma coisinha aqui, vou botar mais um dado aqui, que pode ser o FT Corners lá embaixo. E vamos seguir agora aqui na sequência. Que dado nós temos aqui, pessoal? Os corners, eu não quero a soma total, eu quero a média. Então eu vou botar aqui, ó, configuração de campo de valor e vou transformar em média. Daí eu tenho a média de cantos de cada time já. E aqui eu vou seguindo botando média, ó, porque agora eu tenho a média de cantos sofridos por esses times. Ó. Quando eles jogam em casa, essa é a média de canto que eles fazem e essa é a média de canto que eles sofrem. E eu tenho o total também, ó, pro over, que eu posso botar aqui em média também. E vou seguindo, sempre vai analisando o que você quer aqui, a média ou você quer o total. De repente, se você quiser o total, tá tudo bem. Mas aqui no nosso dashboard nós vamos utilizar as médias, beleza? As odds, eu vou colocar tudo em média aqui, tá? Tudo em média. Média de odds. Vou seguindo aqui colocando tudo em média. Vamos lá. O win rate eu também vou colocar em média, eu quero saber a média, né? No win rate. Não faria nenhum sentido olhar o total de win rate aqui. Apenas a média faz sentido aqui. O rate do over 0,5 também em média.
Depois o lucro, nós podemos deixar em soma. Se você quiser duplicar aqui o lucro e botar um em soma e o outro em média, também você vai ter um dado a mais, né, que é a taxa de lucro, né, o quanto você ganha em média por operação. Vou deixar então soma aqui, primeiramente, os lucros. E aqui as ranges. Esse da range eu nem precisaria colocar. Nem precisaria colocar esse dado aqui. Porque eu vou só segmentar eles, vocês já vão ver. Eu vou colocar aqui então, no último dado que eu coloquei repetido, eu vou colocar contagem. Vai ser a contagem do nosso número de jogos. Como a tabela é bem grande, né, pessoal? Eu vou pegar agora ela inteira aqui, ó. Já que nós fizemos do home, né? Eu vou primeiramente, eu vou puxar ela mais para o lado aqui. Vou colar fora. E vou copiar ela. E vou colar embaixo. Certo? E o que eu vou fazer aqui? Aqui onde eu tenho o home, na segunda tabela agora, que eu copiei, colei, eu vou retirar o home e vou botar o away. Simples assim. Coloquei o away aqui. Que eu já tenho aqui, ó, agora, o H se refere à média de cantos sofridos para esses times aqui quando eles jogam fora. E os cantos away, os cantos que eles fazem quando jogam fora. Bom, creio que seja isso. Na verdade, não. Tem uma coisinha a mais aqui que eu até esqueci, que é muito importante, que nós vamos fazer aqui também. Inclusive, eu vou voltar aqui, ó. Vou tirar o away. Vou tirar o away. Vocês já vão entender por quê. Porque aqui eu vou retornar a nossa lista aqui de campos da tabela dinâmica. E eu vou pegar aqui o FT Corners Home e vou repetir. Posso botar lá embaixo, ó. Vou deixar aqui, ó, antes da contagem apenas. E do away, do home e do away. Veja que eu repeti esses dados. Por quê? Porque agora, pessoal, eu vou transformar aqui em configurações de campo de valor. Que eu tenho muitos dados aqui, ó, contagem, média, máximo, mínimo, produto. E eu tenho aqui o desvio padrão. Tem o desvio padrão desses dados. Então, nem preciso criar a fórmula lá. Poderia criar a fórmula na base e passar para cá já prontinha. Mas como o Excel já faz esse cálculo prontinho aqui para nós na tabela dinâmica, então é isso que eu vou fazer. Eu já tenho aqui, então, o desvio padrão do home e do away. Já facilita para a gente. Agora sim eu vou copiar aqui tudo. Ficou bem grande aqui nossa tabelinha, né? Mas aqui já facilita bastante a nossa vida, ó, copiando e colando. Já tem tudo prontinho, olha só. Eu vou só substituir aqui, então, o home pelo away. E tá prontinho aqui. E agora nós vamos começar a puxar esses dados, então, aqui da tabela dinâmica, ó, que está logo aqui ao lado. Então, o que nós vamos fazer agora, o próximo passo? Vamos criar aqui esses dados aqui embaixo, ó. Pode ser por aqui assim, mais ou menos. Então, eu vou botar aqui, ó, a média de cantos do home, a média de cantos do away. E já vou criando aqui também, ó, a média de cantos sofridos do home, a média de cantos sofridos do away. Primeiramente, só isso, para a gente seguindo aqui passo a passo. Então, de que forma que eu vou calcular aqui essa média de cantos do home? Vou simplesmente aqui na nossa barra de fórmulas, colocar o igual. Vou vir aqui na primeira tabela dinâmica, né, que é o home. E vou colocar aqui, ó, no primeiro dado, né, full time corners home. Vou vir aqui no total geral, vou selecionar esse dado. Vou dar um enter. Veja que ele puxa já esse dado para cá. E vou fazendo aqui a mesma coisa, ó, com o away. Só que veja bem, no away eu vou aqui na tabela de baixo, né? Agora eu estou olhando o away. E veja que o away está aqui na segunda coluna. Na segunda coluna. Vai ter uma forma muito simples de conferir aqui para você não se confundir, tá? Já vou mostrar para vocês. Mas então temos aqui os corners home, corners away. Agora vamos para
cantos sofridos, né? Quais são os cantos sofridos do home, pessoal? Então tá aqui, ó. Os cantos que o away fez quando o time aqui tá jogando em casa. Então, igual. Deixa eu voltar aqui. Cantos away, que é essa segunda coluna. Ó. Os cantos que o home sofre quando joga em casa. É isso. E os cantos sofridos do away? A mesma coisa, só que agora nós vamos nos gols, nos cantos do home, quando o away está jogando fora aqui, ó. Então tá aqui, ó, este dado aqui. Ah, ficou confuso, Luciano. E agora? Tem uma forma muito simples de você conferir aqui. Que os dados têm que ficar aqui, ó, cruzados, ó. Esse mesmo dado vai ficar cruzado aqui, ó. Os cantos do home, num geral, olhando todos os times, tem que ser os mesmos cantos sofridos do away, certo? Faz sentido para você? E os cantos do away tem que ser os mesmos cantos sofridos do home. Justo? Certo? Então, seguindo essa mesma linha de raciocínio aqui, eu vou fazer todos os dados que eu quero colocar no meu dashboard. Então, se eu quiser, por exemplo, a odd média dos cantos do casa, do away e do over, eu vou colocando aqui, ó. Então, odd média dos cantos home, a odd média dos cantos away, odd média do over cantos, deixa eu botar o V aqui, over cantos 8,5. Por enquanto vamos nesses aqui, vamos seguindo passo a passo. Creio que seja isso. Eu tenho também o desvio padrão, né? Vou botar então aqui também, ó. Vou botando todos os dados que eu quero colocar no nosso dashboard. Posso até colocar aqui embaixo agora, ó. Porque eu tenho o desvio padrão dos corners home. Eu tenho o desvio padrão dos corners do away. E tenho mais coisas aqui, ó. Tenho o desvio padrão dos corners sofridos do home. Tem o desvio padrão dos corners sofridos pelo away. Que mais que nós vimos lá, pessoal? O lucro, né? PL do home. PL do away. PL do over 8,5. Home. PL do over 8,5 away. É isso. Então vamos selecionando aqui agora também, buscando na tabela dinâmica ali esses dados. Desvio padrão dos cantos do home. Beleza, pessoal? Acho que é isso. Poderia colocar mais coisas aqui? Poderia, realmente. Qualquer coisa que você queira colocar mais aí, basta seguir os mesmos passos aí que nós estamos fazendo agora. Primeiramente, o que eu vou querer aqui? Eu vou colocando aqui de uma forma, depois nós vamos organizar isso melhor, tá? O que eu vou criar aqui agora, pessoal? Vou criar a expectativa de cantos do home, certo? Você pode colocar o nome que você quiser aí. Para mim, acho que fica bem interessante colocar assim, ó, expectativa de cantos home. E aqui eu vou colocar logo ao lado as expectativas de cantos do away. Porque aqui eu já vou ter uma ponderação entre o casa e o visitante. Assim como a gente já faz com gols e outros dados, é importante fazer essa ponderação. Como que eu vou fazer isso, pessoal? Vou fazer aqui, ó, igual. É mais uma fórmula, é bastante fórmula para a gente aplicar. Qual é a expectativa de cantos do home aqui, pessoal? É a média de cantos do home. Então tá aqui na nossa fórmula, eu vou abrir parênteses, que eu vou botar dois dados. Média de cantos do home mais a média de cantos sofridos do away dividido por 2. Estou ponderando os dados. Claro que vai ficar o mesmo dado aqui, porque por enquanto nós não estamos segmentando os times, né? Então estamos pegando a média geral da liga. Justo que fique aqui o mesmo dado, então. Aqui onde nós acabamos de criar, ficou o mesmo dado. E eu vou colocar também a expectativa de cantos do away agora. Vou seguir aqui da mesma forma, vou abrir parênteses e vou pegar então agora os cantos do away
mais os cantos sofridos do home, fechar parênteses e dividir por 2. Muito importante essa ponderação aqui, vai trazer um dado muito mais eficiente para você. Eu vou pular uma partezinha só para vocês já sentirem o clima aqui, como é que vai ficar nosso dashboard. Só para vocês já entenderem a lógica aqui, como vão mudando esses dados, né, conforme nós vamos aplicando os filtros, as segmentações que nós vamos criar. Então eu vou vir aqui na primeira tabela dinâmica do home e vou vir aqui, selecionar aqui a primeira coluna, vou vir aqui em análise de tabela dinâmica e vou inserir uma segmentação de dados e vou colocar aqui o home, ó. Vou inserir todos os times que jogaram em casa. Vou puxar já isso aqui lá para o nosso dashboard, ó, que esse dado vai ficar aqui, ó. Depois eu ajeito melhor aí para deixar mais certinho aqui nosso dashboard aqui. Mas beleza. Eu já tenho aqui o home. Agora eu vou botar aqui o away. Vou descer para a segunda tabela dinâmica. Vou clicar aqui na primeira coluna. E vou agora no away aqui, ó. Então criei também a segmentação dos times away. Tá aqui, ó, o home e o away. Vou deixar o away já aqui no canto dele aqui. Uma esticadinha aqui e depois eu arrumo melhor. Então veja só, agora por exemplo, eu tenho o Burnley jogando aqui com o Reading. Veja que agora ele já seguiu aqui, ó. Na nossa tabela dinâmica aqui, tá o Burnley em casa. Então eu tô pegando aqui, ó, como eu botei o total geral lá, 704. Só conferindo rapidinho aqui, né, pessoal, para vocês darem uma olhadinha. Ele já puxou para cá. Já puxou também a média de cantos sofridos pelo Burnley. E fez a mesma coisa aqui com o Reading, ó. Os feitos e sofridos. Como nós puxamos esses dados aqui e já ponderamos aqui nesse dado, ele já está me dizendo, ó, que o Burnley tem uma média que, quando eu comparo com a média sofrida pelo Reading, nos traz uma expectativa de cantos do Burnley neste jogo de 6,21. Enquanto a expectativa do Reading, considerando a ponderação também, é de 3,91. Certo? Beleza, então só para dar essa testadinha inicial aqui, porque eu vou usar outras segmentações aqui ainda. Mas eu vou colocando aqui, por exemplo, posso até puxar aqui para o lado para ficar melhor para nós. Ó. Depois nós vamos organizar melhor isso aqui. Por enquanto estamos só estruturando aqui as nossas fórmulas aqui, tudo que nós vamos precisar.